Eita glória! Chegou o grande dia entre nós! Aqui vai ser um podcast onde a gente vai pegar irmãos para trazer os testemunhos, o que o Senhor é capaz de fazer. Então, sejam bem-vindos e é um prazer imenso que o Senhor abençoe não só o nosso convidado através do testemunho dele, para edificar, porque a honra é nossa, a glória é dele. Então, meus irmãos, é um prazer imenso ver vocês aí. O primeiro convidado do Entre Nós é um grande irmão, é uma bênção, um homem que agora é usado pelo Senhor. E o que o Senhor fez na vida dele, nossa, e o Entre Nós vai saber agora. Meu irmão, Romero, chega aí, meu irmão. Oh, glória! Como é que tá, meu irmão? Beleza, querido? Beleza? Amém. Cara, é um privilégio ter a tua presença aqui no primeiro de estreia do nosso podcast Entre Nós. O teu testemunho é algo muito edificante, assim, que com certeza vai edificar não só a nós aqui, mas a quem está nos assistindo, do que o Senhor é capaz de fazer, a transformação que Ele fez na tua vida e está fazendo ainda mais e mais. Amém. Né? Amém. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo aqui no Entre Nós, é um prazer imenso. E o Entre Nós agora quer saber como é que era o Romero. Não é fácil, né, falar do velho homem. Primeiramente, eu queria agradecer, Marcelo, a você pelo convite, né, pela igreja também. Obrigado, né, cara. Pelo convite de estar junto com vocês e de testemunhar o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Né? Amém, cara, amém. E provavelmente teu testemunho é forte. É forte. Cara, me diz uma coisa, cara, a tua casa já era de igreja, tinha alguém já... Como é que era o Romero? O Romero já tinha o pé na igreja, não tinha? Como é que era o Romerão antes? Meu irmão, a história é longa, mas eu vou procurar dar uma resumida, né, no que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família. Né? Amém, cara. Então, Marcelo, durante 32 anos, né, eu praticava a cultura africana, né, a religião africana, durante 32 anos. Durante 20 anos eu fui diretor de uma casa de religião, né, aqui em Porto Alegre, no bairro Bom Jesus, durante muito tempo. E eu fiz o inverso, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse podcast nasceram ou entraram bem antes do que eu na vida cristã. Nem imaginam a história do Romero. Isso. Do que o Senhor, de onde é que o Senhor tirou, né? Amém. Do Vale dos Ossos Secos. Amém. Eu tenho 59 anos, né, Marcelo? Tenho 9 anos de conversão, né? 8 anos de BZN, né? E eu comecei numa igreja pequena, a minha conversão foi numa igreja pequena. Mas alguém da família já estava orando, já é casado? Sim. Até para o pessoal entender, o Romero, ele é casado com uma irmã da igreja usada pelo Senhor. Ela já era da igreja, Romero? Não, ela estava desviada, Marcelo. Estava desviada. Nós nos conhecemos em 2011, sim. Tá? Uma história longa aí, nesse momento que nós nos conhecemos, né? Mas ela estava desviada da igreja, né? O que acontece? Logo, né, nós ficamos juntos, né? Nos unimos, né? Não sim. Foi um casamento, foi uma união, né? Dessa união nasceu a Sofia, que hoje está com 13 anos de idade. Vai fazer 13 anos de idade, né? Então, aí começou todo o desenrolar, toda a minha história, né? De superação, de conversão e até mesmo o dela, né? O da Cléia também, de voltar aos caminhos do Senhor. E né? como é que tu chegou na igreja, assim? Como é que foi Porque, na verdade, da Bom Jesus aqui, como é que foi esse trajeto? Veio na dor? Veio através de alguém? Como é que foi, mano? Assim, meu irmão, eu vou começar falando para ti de quando eu entrei para a igreja, né? Sim. Eu entrei num ministério, né? Ministério Evangelizado, Pastor Jaime, que deve estar assistindo nesse momento ao podcast. Um abraço, né? Pastor Jaime. Olha a joia, olha o que o Senhor fez desse homem. Forte abraço, que o Senhor continue lhe abençoando aí, Amém, Pastor Jaime. Amém. Então, o que acontece, né?
eu e a Cléia nos conhecemos ali em 2014 para 2015, né? Ficamos juntos, como eu já falei, tá? E nós tivemos um problema de saúde na família, que é o do meu enteado, do Kevin, que ele foi diagnosticado com leucemia, né? Ele foi internado no hospital da Ubra, lá em Canoas, né? Nesse período eu estava dentro da casa de religião, né? E ela afastada dos caminhos do Senhor. Bom, o quadro dele, né, diagnosticado pelos médicos, era de leucemia, né? A Cléia chegou no extremo dela, sim, nesse dia, né? E no dia que foi dito para ela o que estava acontecendo, né? Que o organismo dele não estava produzindo os glóbulos brancos, né? Ela fez um propósito com o Senhor, né? Já que ela tinha ela se converteu lá na infância, né? Ela na janela do hospital, ela fez um voto com o Senhor, né? Clamou. Né? Né? Chegou para o Senhor e disse, Senhor, eu estou desesperada, cura o meu filho, né? Se eu tiver êxito na cura, eu volto para os seus caminhos, né? Então, o que aconteceu, né, Marcelo? Eu na casa de religião, né, tocando os meus negócios lá, né? E sempre acompanhando ela nessa trajetória. Mas ela buscando primeiro. E ela buscando primeiro. Aí o que aconteceu, né? Numa manhã de sexta-feira, nós estávamos chegando no hospital para ver como é que estava o quadro, nós já estávamos nos mobilizando para ver o doador, né, de medula, enfim, né, dentro da família, onde a médica dele nos chamou, né, num canto do hospital, com um diagnóstico dele, né, e alguns resultados que eles pediram a mais para o laboratório, né. Aí a doutora falou para ela, olha, Cléia, eu não sei de que forma que aconteceu, né, eu acho que realmente houve um erro, né, do laboratório, mas o Kevin começou a produzir os glóbulos brancos. Meu Senhor, né? O Senhor já estava agindo ali. Isso mesmo. Nesse momento, a Cléia não pensou outra coisa, né? Sim. No pensamento dela, não foi erro do diagnóstico, do exame. Foi Deus que operou. O Senhor já operando ali. Isso. E ali ela ficou impactada e ali já veio buscar o Senhor. Isso. Ali ela ficou impactada e começou a frequentar, né? Depois dessa passagem, ela começou a frequentar essa igreja, que é o Ministério Evangelizar, né? Que é situado ali na Manuel Elias, né? Pastor Jaime, né? Pastor Jaime, isso. Então o que aconteceu? Eu pegava ela nas terças e no domingo, eu pegava o carro, deixava ela na frente da igreja, ela descia, né, a Sofia era bebezinha, ela ia, e eu pegava o carro e ia para casa. E né? nem sequer descer... Nada. Né? Isso aí foi durante um bom tempo, né? Eu ainda tocando a casa nas sextas-feiras, no sábado, enfim, e ela buscando. E ela buscando o Senhor, né? Feliz dobrado no chão isso e mesmo. Orando pela vida do Romerão. Então, o que acontecia, né? Então, no domingo, para mim, era um martírio, sabe? Porque ali, bem na hora de terminar o Fantástico, 10 e pouco, eu tinha que buscar ela. Eu, puxa vida, né? Chegou o horário. Eu ia de carro, ficava com o carro ligado na frente. Na frente da igreja. E ficava cuidando, né? Quando eu avistava que ela estava vindo, né? Eu já apressava. E eu pedia assim, vamos. Tomara que, né, esses doidos não venham me querer fazer lavagem cerebral, né? Sim. Aí ela entrava no carro, chegava os irmãos, o pastor, daí, Romero, como é que tu tá? Não, tô bem, tô com pressa. Nem dava muito assunto. Não dava. Eu sei que um dia, chegou um domingo, né? Alguns irmãos ficaram na frente do carro, né? Eu não consegui avançar. Ele vai pegando e vai cercando, né? E o que aconteceu? Eles me convidaram para jogar um futebol, né? E como tu sabe, eu sou meio que fominha, né? Para jogar bola. Joga muito. Chegaram assim, Romero, nós vamos fazer um jogo domingo lá no sítio, né? Nós vamos assar uma carne, tu não quer ir com nós? Eu, vou ir, né, cara? Eu peguei e fui com eles, né? E algo no teu coração, eu vou ir. Mesmo sabendo que seria com os irmãos da igreja. Claro, mesmo assim. Porque o Senhor já estava agindo ali no teu coração. Isso. É verdade. O resultado do joelho dobrado da irmãzinha. Amém. Lá. Então, o que aconteceu, né? Nesse domingo eu fui jogar com eles lá, participar com eles. E eu jogo meio duro, né? Na época ainda, né? Tinha muita habilidade. Jesus não estava me operando ainda, né? Eu chegava junto neles, eles
né, nada, né, não, sabe, não me olhava com cara feia, nada. Chegando firmezinho, os irmãos. E eu estranhava, pá, esses caras não falam nada, né, cara, Não reclamam. não dizem palavrão, não... Se mal toque em ti, já lê, perdão, meu irmão. Isso. Aconteceu, terminou o jogo, né, fomos ali almoçar, e aquilo ali já começou, pô, mas esse pessoal é diferente. Já sentiu algo diferente, ali, né? É diferente, né. Aí se passou uma semana, né, eu continuei no mesmo esquema. Aquela mesma batida. De pegar ela, né, pegar e sair. E nada de ter aquele desejo de entrar. Nada de entrar. Aí o que aconteceu? Em 2015 eles fizeram uma escola de estudo bíblico, né, estudo da Bíblia. E me convidaram. Para a escola de servos? É, quase uma escola de servos, né? Escola de servos. Isso, é. Até fui o irmão... Até falando de escola de servos, a gente se formou junto na escola de servos. Se formamos juntos. Então, o que acontece, né? Então, o irmão Fábio, que deve estar assistindo também, ele que ia conduzir as aulas, né? Do estudo bíblico, né? Que seriam todas as quartas-feiras à noite. Cara, no meu pensamento, no meu coração, que ainda estava, né, revoltoso com tudo, né? Eu disse, cara, eu vou ir e vou dar um nó na cabeça desses crentes, né, cara? Já foi com a intenção de levantar para cima. De levantar polêmica, né? Porque eu li a Bíblia, mas não tinha o entendimento do Espírito, né? Do Espírito Santo sobre a Bíblia. Eu pensava assim, puxa vida, Adão e Eva, pá, mas que conto é esse, Adão e Eva? A Arca de Noé. Na verdade, foi por curiosidade mesmo também ali. A Maria, sabe? Pô, concebeu Jesus do Espírito Santo. Para mim isso aí era um, sabe? Sim. É um bicho de 7 cabeças, né? E eu fui nas aulas. E o pessoal, esse diácono, o Fábio e as pessoas que estavam ali da igreja participando, né? Todos me receberam de braços abertos, me acolheram. Algo que você não tinha nem visto, nem imaginava. Nem imaginava. O amor dos irmãos. Começamos as aulas, né? E eu sempre perguntando, mas como é isso, como é aquilo, sempre dentro de uma polêmica, né? Sim. Mas internamente era uma coisa, uma curiosidade minha, uma falta de entendimento, né? E o Fábio, esse irmão, poxa vida, com todo o amor do coração. Era usado pelo Senhor, com toda a calma do mundo. Explicava. E eu, beleza, tá. Aí chegou bem no final, eu pensei comigo, né? Porque a gente tem um discernimento, né? Eu pensei, puxa vida, eu estou atrapalhando a turma. Eu estou fazendo muita pergunta, e é só eu que pergunto, só eu que trago polêmica. Sabe o que eu vou fazer? Na próxima aula eu vou ficar mudo, vou ficar quieto. Meu amigo. E nessa aula eu fiquei quieto. Só escutando? Só escutando. Cara, os irmãos estavam tudo impacientes, um cochichando, falando pro outro. O que esse cara tem? O que esse homem tem? Aí a esposa do pastor Jaime, né, que também participava das aulas, se virou para mim e perguntou, irmão Romero, você não tem nenhuma pergunta hoje para fazer? Todo mundo preocupado, né? Do silêncio. Está todo mundo esperando uma pergunta, né? Porque as suas perguntas, elas são esclarecedoras na explicação. Na verdade, estão perguntando algo de curiosidade, né? Coisa que não estava entendendo nada. E aí eu disse para a irmã, cara, eu não queria atrapalhar, sabe, a aula de vocês. Eu acho que eu estou sendo muito invasivo, sabe, nas perguntas, né? Eu sei que passou ali e me formei no estudo bíblico, né? Olha o que o senhor é capaz de fazer, me formei no estudo bíblico. Capacitou naquele exato momento, já estava já operando. É verdade. Então, o que aconteceu? Eu vi realmente que era um povo diferente, eram pessoas diferentes, né? Então, aquela visão que eu tinha, sabe? Aquela coisa assim aquele bloqueio que eu tinha começou, sabe, a acabar aos pouquinhos, né? Enfim... Muitas coisas começaram a acontecer nesse meio tempo da casa que eu tinha, né? Minha mãe vendeu o terreno, apareceu um comprador do nada, comprou a casa, minha mãe foi morar em outra casa e eu fazia os trabalhos lá dentro na garagem dela. Então, não tinha casa, não ia para a garagem. Meu Senhor. Eu fui sentindo que a minha mãe foi perdendo a privacidade dentro da casa dela, era muita gente que entrava e saía, e aquilo ali foi, sabe, foi me desgastando, eu fui assim, não querendo mais, comecei a adiar. Tem coisa sexta, não, vai ser só na outra sexta. Tem sábado, vai ter, não, eu vou fazer só no mês que vem. E assim foi indo. Aí chegou um dia que eu disse para minha mãe, mãe, se vocês quiserem tocar a casa, tu e meus irmãos, toquem aí que eu tô fora, eu tô cansado. Glória! Tô cansado.
Mas a gente vê a ação do Senhor aí, né, Marcelo? Ali já veio o mexer do Senhor. Mexendo. E o joelho dobrado da irmã. E o joelho dobrado. Da irmã que já estava orando lá pelo varão. Isso. Agora vem uma parte do joelho dobrado, como tu falaste agora, que, puxa vida, foi impactante, sabe? Para mim e para nossa família, sabe? Uma terça à tarde, eu cheguei mais cedo em casa, né? Então, no nosso quarto tinha um banheiro no quarto, né? E eu entrei, sabe, em silêncio e, pá, escutei, ela estava no banheiro e escutei aquele, sabe, um negócio engraçado, né, cara? Blá, 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 e eu disse, glória! O que será que está acontecendo com a Cléia, né? Será que ela está tendo uma convulsão dentro? A irmã estava voando nas asas dos anjos já. Cara, e aquele negócio, sabe, falando uns negócios estranhos, meu Deus do céu, né? Cheia da unção. E eu já tava com medo, né? Não vai estar acontecendo alguma coisa com ela dentro do banheiro, mas eu fiquei frio, né? Sim. Cara, quando ela saiu do banheiro, ela saiu suando, ela olhou assim pra mim e disse, amor, amanhã tem culto na igreja e é o D+1. Cada membro da igreja tem que convidar alguém que não seja da igreja. E eu quero fazer o convite pra ti, tu quer ir? Bah! Ali o Senhor já tocou. Cara, eu olhei para ela assim, eu não pensei duas vezes, eu disse, quero. Oh, glória! Ela olhou para mim assim, tu quer mesmo? Não, quero ir. Ali já pegou. Quero ir. E realmente fui nesse culto. Foi no culto, nossa. Fui nesse culto. E nesse culto foi tremendo, Marcelo, porque, sabe, tudo aquilo que eu pensava dos cristãos, da igreja, foi um misto de um pouco de revolta, né, por tudo que estava me acontecendo, sim, por tudo que estava já acontecendo ali, sabe? Mas lá dentro do meu coração eu sabia, puxa vida, cara, hoje é um dia diferente para mim. A Sofia era bebezinha, né, pequenininha, sabe? A minha família na igreja, a minha sogra, o meu sogro que era vivo na época, a dona Ursulina, o seu Jurandir ali também juntos, né? A irmã Markelli e o Alexandre também, que deve estar assistindo, estavam na igreja, né? Eu sentei no banco da igreja e naquele dia tinha um pastor convidado de Alvorada. Oh, glória! O homem que seria usado pelo papai para tocar no teu coração. Ele foi fazer o... Quem era o pastor, te lembra? Eu não me recordo o nome agora, me falhou. Mas assim, ele foi levar uma palavra e começou a falar, né? Aí trouxe a palavra ali até de Atos dos Apóstolos, né? O capítulo 9, né? Que fala sobre Saulo, né? A perseguição de Saulo. Meu Senhor. Né? Forte, hein? Puxa vida, e trazendo, né? E Saulo ali quando estava indo para Damasco, né? Que Jesus parou ele no meio do caminho, perguntou para ele, quer que me persegue? E eu sem entender muita coisa, né, Marcelo? Então... Aí o que aconteceu, né? Ele começou a trazer algumas referências da nossa vida atual, né? Eu cheguei para a Cléia, baixinho, bati na Cléia. Cléia, o que tu falou da minha vida para esse Nossa, ele já foi, o Espírito Santo já começou a habitar no teu coração. Meu Deus do céu, cara, ele tá falando as coisas para mim, Cléia. O que tu falou para ele? E a Cléia assim, amor, eu nem conheço esse pastor. É a primeira vez que ele vem pregar aqui na igreja, a primeira vez que eu vejo ele, eu não falei nada, eu fiquei tranquilo ali, escutando. E aquilo ali foi mexendo comigo, sabe? Foi mexendo de uma forma assim que eu não sabia se a minha vontade era de fugir, se era de ficar, sim, sabe? Era um misto assim de sentimentos muito, muito forte, né? Porque, né, Marcelo, 32 anos... Tirou aquela cegueira, né? Que tu tinha... Porque eu fico imaginando, cara, porque não é fácil, assim, isso aí a gente acaba vendo que o Senhor é capaz, assim, de transformar a vida de qualquer um, cara. É verdade. Ele pega os improváveis e transforma. Com certeza. Eu digo também pela minha vida também, o que eu passei, nossa, ele pega os loucos para confundir os sábios, né, cara? Amém, amém. O Senhor é tremendo. E naquele dia, Romero, a cegueira espiritual já... Mas assim, né? Chegou no final do culto, como é de praxe em todas as igrejas, né? E eu não sabia também de fazer o apelo, né? Para quem não tinha aceitado Jesus, né? E ele começou a falar assim, se tem algum irmão ou irmã aqui dentro, né? Que quer aceitar esse Jesus vivo. Cara, aquilo ali foi mexendo comigo. Quer aceitar esse Jesus vivo, esse Jesus... Puxa vida, aquilo ali foi.
Cara, assim, ó, foi que nem a cena que eu imagino de Saulo. Eu fiquei cego na Sim. hora. Fiquei cego. Eu não sei se eu fui rastejando por debaixo das cadeiras, eu não sei se eu pulei as cadeiras, eu não sei de que maneira eu estava na frente do altar, né, ajoelhado na frente desse pastor, chorando, mas chorando assim copiosamente, sabe, muito, 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 sabe, de soluçar, né, e eu vi uma coisa, a igreja toda pulando, Felicidade. toda pulando. Todo mundo ali fervoroso. E quando ele me fez a declaração, e eu disse, eu aceito esse Jesus. Mano, assim, ó, foi como... É uma mudança d'água pro Puxa vinho. vida, até as cores mudaram na minha frente, sabe, até o escutar, o ouvir, sabe, do louvor, foi coisa diferente. E ali realmente começou, né, O Espírito Santo essa já transformação. habitou e a transformação foi gigantesca. Amém. Hoje tem um cara assim que eu tenho um privilégio assim, de Amém. estar entrevistando, tendo esse bate-papo aqui nesse Amém. entre nós, porque tem orgulho de fazer parte do Ministério dos Homens, que nem tu faz, que nem a gente é do Ministério dos Sim. Homens, e de ter tu assim como um cara exemplar, assim, no nome de Amém. Deus, um cara Amém. que busca, que o Senhor continue sempre te usando. Amém, cara, amém. te usando. E eu quero saber agora, depois que recebeu a bênção, depois que foi impactado ali pela graça, o Espírito Santo habitou, e dali em diante mudou o Romero. Mudou. Tu sabe, Marcelo, que essa festa que houve, essa alegria que a igreja teve no momento, eu vejo assim quando no céu também, né? Sim. O que deve ser de festa, né? Não, e a irmã? Mas, e a esposinha? Puxa vida. Só tava dando pirueta. Foi demais, Eita, meu irmão, glória. foi demais. Isso aí foi finalzinho de dezembro, né, de 2015, Sim. né? E eu fui me batizar, né, no dia 8 de fevereiro de 2016, no dia do aniversário da minha filha mais velha, Que Deus. da Alexia. Até tudo isso teve um... Que Deus. Né? E me conta, Roberto, depois de ter aceitado Jesus ali, de ter já o Espírito Sim. Santo ali, sabe, aquele primeiro amor que a gente Sim. nunca esquece, né? Como é que foi ali em diante depois? Como é que tu reagiu, assim, voltando para casa? Porque, infelizmente, a gente tem aquilo ali, né, cara, que já passou do velho homem. Sim, sim. Como é que tu agiu? Como é que tu agiu sobre isso? Assim, de chegar em casa, vendo aquilo ali, do velho homem, e como é que foi essa? Eu te digo assim, passa um filme na cabeça da gente, sabe? Mas assim, no momento que eu aceitei Jesus e que foi, sabe, foi tirado essas vendas dos meus olhos, sabe, as coisas mudaram, sabe, mudaram assim em relação ao meu pensamento, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei no outro dia, já peguei a Bíblia, já comecei a ler, sabe, comecei em Gênesis ali, já comecei a ler. Cara, aquilo ali para mim já não era mais um absurdo de acontecer. Sim. Sabe, as coisas, o meu entendimento, o Espírito Santo já começou a me dar uma maneira de entender as coisas, a palavra, sabe, de coisas que antes ali eu, sabe, falava mal e, sabe, trazia controvérsia, trazia polêmica, né, e aquilo ali foi me descortinando, né. Então, o que aconteceu, né, nas primeiras semanas ali da conversão, o inimigo ele se agitou bastante na nossa vida, né? Nós tivemos estava feliz, né? Queria ele de volta, né? Nós tivemos uma queda de luz em casa que queimou tudo, queimou tudo para tirar o Romero queimou de geladeira, micro-ondas, televisão, lâmpada, ficamos na escuridão, queimou tudo, Marcelo, literalmente tudo. Né? Era uma fase complicada da nossa vida também, sabe? Que a gente estava se estruturando, né? Sim. Vários irmãos da igreja nos ajudaram, um deu uma geladeira, outro deu uma televisão, sabe? Então nos ajudaram. A família Bezerra, essa aí não adianta. Então nós reconstruímos ali naquele tempo, né? Na igreja. Então isso aí me fortaleceu mais na fé ainda, né? E cara, eu disse para a Cléia, cara, nós temos assim que servir, né? Começamos a servir no Ministério Evangelizar, né? Só que teve um período que a igreja se mudou, né? Teria que entregar o prédio, que depois já era na Protásio Alves ali, né? Tinha que entregar o prédio e iam se mudar para Águas Claras,
né? Sim. Só que ia ficar muito longe para nós, né? Morando aqui, né? Puxa vida, muito longe, sabe? Só o translado, assim, ia ser complicado para nós, né? Aí nós falamos com o pastor Jaime, né? Nós falamos que a gente não daria prosseguimento, né, no ministério, que nós procuraríamos uma igreja próxima, né? Então, aí nós fomos na Brasil para Cristo primeiramente, Sim. né? E depois um irmão, Alexandre, ele falou que passava ali na Arita Ragô e via um ônibus amarelo, escrito Projeto Amor, né? Que é o Projeto Amor da igreja estava. E dizia para Cléia, né, deve ser uma igreja, não sei o quê, porque não tinha placa nenhuma, né? Aí um dia nós pegamos no guia lá, né, e fomos procurar, né, a BZN. Aí deu o endereço ali da Brasa Zona Norte. Aí nós fomos pro outro lado da Dona Alzira procurar essa igreja. Procurar a igreja. Né? Não, minto, na Arita Ragô, desculpa. Nós fomos procurar essa igreja e não achava. Aí, retornamos e encontramos ali e entramos ali a igreja, né? E aquela igreja abençoada, foi ali que eu aceitei Jesus também. Amém. E foi ali que foi algo transformador. E até aproveitando essa deixa, para dizer para vocês aí de casa, que o joelho dobrado, tanto de uma esposa, tanto de uma mãe, tanto de um pai, dá resultado. Então, assim, ó, creia, continue orando. Continue orando, porque o Senhor, quando vem, Ele vem Amém. e abençoa. Amém. Né? Então, tá aí a resposta da oração da irmãzinha, joelho dobrado no chão. Amém. E hoje está aí essa benção aí. E aí, Romero, e aí chegou lá na Arita Ragô. Nós chegamos na Arita Ragô, aí a Cléia estava assim, em dúvida, qual é a igreja. Feliz da vida, né? Feliz da vida, claro. Tá na unção. Maridão na igreja. O homem está nos caminhos, né? Tá nos caminhos, né? Então, ela estava pela Brasil para Cristo. Pô, aí nós fomos conhecer os projetos da BZN. Puxa Nossa, vida, Escola de Jerusalém. Para te ver, né, Marcelo? Foi um negócio assim. A Cléia foi professora na Jerusalém antes da BZN assumir. Tu vê como ela já foi era professora Senhor, lá. Né? Ela começou, o agir do Senhor assim é impressionante. Ela começou lá, né? Então a gente viu. Ela assim, já era professora antes mesmo de entrar na igreja. Antes mesmo ela era da escolinha da Jerusalém. Não da igreja BZN, mas da Jerusalém, que era antes. Sim, da escolinha. Isso. Então o que aconteceu, né? Ali a gente viu que a igreja tinha muitos projetos, né? Aí nós marcamos na época a gente marcou uma reunião com o pastor Glavan, né? Para ele nos conhecer, tudo, né? E nós tínhamos a bênção do pastor que nós saímos de lá também, né? Sim. Então um dia nós fomos lá e eu fui com uma camisa do Internacional, né? Logo pra quê? Eu entrei no gabinete. Forte abraço, pastor Glavan, você que está assistindo, hein? Um forte abraço, que o Senhor continue te abençoando e te usando. Mas agora falou em camiseta do Inter, mas é isso aí, um forte abraço, pastor. Aí eu já entrei com a camisa do Inter e disse, não, você aí já... deu, aí o Glavan Colorado... Vocês já estão na igreja. Né? Já aceitou de cara, né? Já estou na igreja. Aí nós tivemos aquela entrevista com ele ali, né? Fomos fazer ali a entrada, os primeiros passos, conhecer os projetos da igreja. Aí em reunião em casa, eu e a Cléia, é essa igreja, mano. É essa igreja. Ela tem projetos, sabe? A gente quer servir, sabe? E interessante que ele na Arita Ragô ali era um... Cara, até aqui, eu sei por causa da minha conversão, foi ali na Arita Ragô. Sim. Nossa, a mesma coisa. Joelhinho caído no chão, dobrado, berrando, chorando. Isso. E desde ali o Espírito Santo habitou assim... É algo tremendo, assim, quando a gente busca com um coração verdadeiro, assim, puro, de querer realmente ter essa mudança, né? Então, cara, isso aí, experiência própria também, passei também por isso, é algo tremendo assim, quando o Espírito Santo já vem e já habita, assim, né? E ali, depois dali, como é que ficou? O que aconteceu, né? A gente queria mais, né? A gente queria mais de Deus, sede, logo a Cléia se tornou professora da Jerusalém já pela BZN, né? Nós começamos ali, é claro que no início, né, como era muita gente, a gente veio de uma igreja pequena, aí pegamos ali com 300, 400 pessoas ali dentro, a gente entrava invisível e saía invisível, né? Nem comentava muito os irmãozinhos, né? Nem conhecia muita gente, sabe?
Mas, assim, né, Marcelo, acho que o acolhimento que nós tivemos de alguns irmãos foram fundamental para isso, sabe? Eu sou resultado de uma ligação, irmão, porque, na verdade, eu fui naquele dia, caí de joelho, né? Até que o pessoal que está em casa, né, do mesmo, como a gente, esse nosso programa Entre Nós é de testemunhos, então brevemente também, nessa mesma igreja, que era ali na Litarragô, que é aqui da igreja, eu também aceitei Jesus lá, e foi na hora. É um cara que também era da pá virada, e o Senhor teve a misericórdia naquele dia, naquele momento, Amém. Me encher com a graça. É verdade. Então, aquela igreja tem uma história muito bacana, muito bacana. linda ali. E me diz uma coisa, Romero, e depois dali, como é que ficou? O que acontece, né, Marcelo? A igreja, com vários projetos, começamos a servir. Entramos no grupo caseiro, né, o grupo caseiro do pastor Alberto e da irmã Inês, né? Começamos ali. Depois, né, teve a escola de servos, né, em 2016. Que é onde a gente se formou na escola de servos. Eu entrei em 2016, mas fui me formar na escola de servos em 2017, por causa do meu trabalho, né? Mas foi, assim, uma experiência demais. E até, né? que nem eu acabei não finalizando, né, da igreja, que da resposta, né, foi numa ligação, né, porque acabei aceitando Jesus naquele exato momento, né, com a graça, com a bênção, saí, e a gente sabe que a gente não conhecia ninguém, né, mas eu já estava realizado, já sentia a presença do que o Senhor já fez naquele exato momento. Sim. Tanto é que uma semana assim, nossa, a esposinha, o que tu tem? Tu tá bem? Eu disse, não, amor, tô bem. E teve uma ligação, que sou grato para ti, pastor Gerson, forte abraço, nunca esqueço daquela ligação, e aí, como é que tu tá, meu irmão? Tu tá bem? Pô, cara, vem no culto no domingo. Então, às vezes, uma ligação, uma atitude de um irmão, isso aí faz toda a diferença. Né? Então, que isso aí também parte de nós, né? Às vezes, tem alguém na igreja que de repente está ali na igreja, tu não conhece, chega ali, aperta a mão dele, diz que ele é bem-vindo, disse, né? Ou se caso é um visitante, a gente que já é da igreja, pegar o telefone, ligar pro cara e dizer, ei, meu irmão, pô, cara, tô sentindo saudade tua, vem. Cara, isso faz um efeito muito grande, cara. Faz a diferença. O acolhimento, ele é primordial, né, Marcelo? Não tem, primordial. Não tem. Nós, assim, nesse momento, quando nós entramos e começamos a ver os projetos, começamos a tomar também decisões de fazer parte, começamos aí no Projeto Amor, aí nos hospitais, na Apacentar. Esse projeto da nossa igreja aqui é fantástico, esse Projeto Amor, fantástico. Nossa. Puxa vida, ali, acho que é uma experiência, assim, com Cristo demais, sabe? Então, a gente tem uma gratidão muito grande. Até vocês que estão em casa, de repente, que estão assistindo, que não é da nossa igreja, dá uma pesquisada aí no Instagram da igreja, Igreja Batista Brasa Zona Norte. Então a gente tem vários projetos, que nem o do Projeto Melão, né, que a gente vai visitar os hospital ali, Cristo Redentor, UPA, a gente fala do amor do Senhor ali, a gente leva alguma alimentação, alguma coisa, é algo tremendo. A gente também tem a escola Jerusalém, temos a Casa Apacentar, que nossa, hoje a gente tem os grupos caseiros lá na Casa Apacentar, a gente vê cada milagre, cada fato que acontece lá. Então, se vocês não são da igreja, dá uma olhada no nosso canal lá do Instagram, lá da Igreja Brasa Zona Norte. E aí, Romero? Então, Marcelo, nós começamos a interagir com a igreja, né? Começamos realmente a servir. A gente decidiu, a gente não quer ficar sentado, né, na cadeira aqui, né, vindo aos domingos, assistindo o culto, assistir o culto, né? Sim. Nós queremos realmente falar do amor de Cristo, estar junto com a igreja, estar junto com os irmãos, na comunhão. Bom, aí eu tive a oportunidade, eu e a Cléia, de sermos levantados como líder de grupo caseiro, né? Hoje nós temos o grupo caseiro do Passo das Pedras, né? Eu fui levantado também para o Ministério de Portaria, né? Que foi uma coisa também. Olha só que o Senhor acaba fazendo na vida da pessoa. Foi uma coisa também que me fortaleceu bastante, sabe? Porque e é uma responsabilidade também, né? É uma coisa assim de coração, sabe? Sim, eu vejo assim, a atitude do amor que tu tem, assim. Sim. Eu também faço parte da portaria, né? Sim. Cara, foi tremenda a bênção. Amém, olha, foi algo edificante, foi um privilégio ter a tua presença aqui. E se tu quiser
falar alguma coisa para o irmão ou irmã que está em casa, assim, algo que possa edificar, do que o Senhor é capaz, dessa transformação maravilhosa que o Senhor fez na tua vida. Amém. Fica à vontade, meu irmão. Amém. É só falar para os irmãos lá. Amém. Bom, irmãos, eu queria deixar uma mensagem para vocês. É quase que a mesma mensagem de quando eu fui o orador da turma da Escola de Servos, né? Não desistam. Esposa, não desista do seu esposo que não está nos caminhos do Senhor. Dobra o teu joelho e entra em oração. Filhos, orem por seus pais. Muitos jovens, adolescentes do DIP, que não têm seus pais no caminho do Senhor, orem por eles cada vez mais. Filhos, pais, orem pelos seus filhos, pela conversão dos seus filhos. Nunca é tarde. Um joelho dobrado no mundo espiritual é tremendo. Eu sou o resultado disso. Você vê a trajetória que eu tive, o caminho pelo qual eu percorri durante 32 anos. Um caminho onde eu ganhava e perdia. Eu perdia e ganhava. Mas eu não tinha realmente o conhecimento desse amor, desse Jesus, desse amor de Cristo na vida. Hoje, sou um homem transformado. A minha família é uma família transformada. Nós temos nossos filhos que ainda não estão no caminho do Senhor, mas nós dobramos os nossos joelhos em oração e nós temos a plena convicção que Deus, no momento certo, fará a sua obra na vida deles. Então, não desistam, não desistam. Sejam acolhedores. Irmãos, sejam acolhedores, porque eu sou fruto de um acolhimento. Ô, meu irmão, que privilégio ter a tua presença. Amém. Foi um presente do Senhor, que Ele continue te derramando bênção e unção na tua vida. Foi tremenda graça. E espero que cada irmão e irmã que estão aí, né, sejam impactados com esse testemunho maravilhoso e lindo do nosso irmão Romero. E fiquem atentos que o Entre Nós tem parte 2. Forte abraço, Deus abençoe.